Violência contra a mulher não é só tapa na cara ou mesmo feminicídio. Antes dessas violências extremas, uma rotina de manipulação e agressões nem sempre explícitas fazem parte de um roteiro que prolonga relacionamentos abusivos. Hoje a gente vai conversar sobre práticas comuns nesses relacionamentos que, para quem está dentro deles, entre altos e baixos da relação, se tornam difíceis de reconhecer. O Sala de Convidados está começando. Eu pude conhecer de perto todas as formas de violência que foram previstas pela Lei Maria da Penha. A gente precisa ver as pessoas, precisa ver as vidas que são aniquiladas em vida. E foi como o inferno começou. Não é só punir os agressores, porque eles já foram educados e formados ao longo de gerações para serem assim. E o que ele faz, elas não entendem que aquilo é uma violência. Isso começa a desmistificar aquela coisa que, pelo meu amor, eu vou ter paciência porque um dia ele vai mudar. Não vai. É importante todos estar imbuídos nessa luta, nessa campanha, porque ela interessa para todo mundo. A mudança a médio e longo prazo só com educação. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre violência contra a mulher, Pamela Rossi, psicóloga do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Valesca Zanello, doutora em Psicologia, professora da Universidade de Brasília, a UNB. E Silvia Cristina Leite, assistente social e coordenadora do SAEM, Setor de Atividades Especiais do Espaço Mulher, do Hospital Municipal Clementino Moura, em São Luís do Maranhão. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Receba aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Pamela, Valesca, Silvia, que bom que vocês estão aqui com a gente para tentar trazer algumas nuances desse assunto que com certeza não se esgota em uma hora, mas a gente precisa debater. Pamela, começando com você, que bom, nós estamos avançando na percepção da violência de gênero e hoje a gente já sabe que não é só a violência física, né? Queria começar com você pontuando que tipos de violência hoje já se trabalha na Defensoria Pública, com que olhar se trabalha, né? Essa diferenciação das violências que já se percebem de gênero? Bom, eu acho que o grande diferencial hoje, principalmente do Nudem, é que a gente trabalha para além da violência doméstica, a gente trabalha com outras violências, como a violência obstétrica, a violência institucional, a violência virtual e a violência sexual. Essas são as 5 frentes de violências que nós atendemos hoje no Nudem. Por isso, nós trabalhamos, nós dizemos, mulheres vítimas de violências de gênero e não apenas mais mulheres vítimas de violência doméstica. Super importante pontuar, né? Porque aí quando a gente chega numa violência extrema, a gente já sabe que vários níveis de violência aconteceram, né, Valesca? Você traz um trabalho super interessante nas redes sociais, no Instagram, super recomendo quem está em casa procurar o seu perfil, porque você nomeia muitas situações, eu acho que isso é super importante, a gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo do programa. A gente vê, nos últimos tempos, um crescimento dos números com relação a feminicídio e violência física contra a mulher. Aí eu te pergunto o seguinte, a gente está denunciando mais, a gente está desnaturalizando essas violências ou as mulheres estão questionando mais as violências dentro da relação e com isso estão mexendo com um lugar de privilégio até aqui naturalizado? Eu acho que as 3 coisas, Yasmine. Eu acho que uma coisa importante sobre a violência é pensar o seguinte, ela vai se escalonando. Você não sai com um homem, ele te dá um soco na cara. Em geral, começa de uma maneira incipiente. Ele faz algum comentário desagradável. E se você fica com raiva, ele diz, mas você não tem senso de humor, ainda faz um gaslighting, né? Então, é muito importante dizer que vai aumentando o nível de tolerância da mulher. Eu sempre faço uma analogia com o uso de álcool. Se você não bebe, toma um copo de cerveja, você vai ficar bêbada. Mas se você tomar todos os dias, você vai precisar de 2 copos para ter o mesmo efeito e assim por diante. A violência é igual, a ponto das mulheres falarem assim, mas doutor, ele não me bateu, ele só me xingou. Doutor, ele não me bateu, ele só me empurrou. Então, desnaturalizar essa violência é uma tarefa importante, que deve ser projetos de políticas públicas. É o que eu chamo de letramento de gênero. A gente precisa dar nome para visibilizar essa violência e para que essa mulher sinta esse mal-estar. Então, em geral, o que eu recebo nas redes sociais é, Valesca, muito obrigada.
tomava remédio psicotrópico, achava que eu era doida, que eu era depressiva, que eu era ansiosa, e descobri que eu estou numa relação violenta, que eu estou numa relação abusiva. Sair disso cria outra possibilidade para essas mulheres. Aí você já até tocou na questão da culpa, né, Valesca? Porque a mulher acaba assim, não, eu é que não estou sabendo responder direito, por isso ele está, sei lá, me chamando de idiota ou fazendo uma agressão verbal comigo, eu preciso aprender a lidar com esse homem. E aí, Silvia, eu queria trazer com você uma referência aí da série Made, que tem no Netflix, que é uma série que aborda exatamente muito do trabalho que vocês realizam. E numa das cenas dessa série, logo no início, nos primeiros, se não me engano, no primeiro episódio, a protagonista chega num centro de atenção à violência de gênero e a assistente social demora muito para fazer com que ela se perceba violentada. Ela diz, não, eu não levei nenhum tapa, eu não apanhei, então eu não mereço ter essa assistência toda. Você reconhece isso nos centros de atendimento em que você atende? Não sei se a gente está com a conexão da Silvia ok. Você me escuta, Silvia? Deixa eu ver, gente, se é só a Silvia ou a Valesca, senão eu chamo a matéria. Não. Eu estou bem. Eu vou trazer a matéria, então, e voltou com a Silvia. Silvia, você ouviu minha pergunta? Eu te ouvi. Então, queria saber com que frequência vocês percebem isso também, a mulher não se reconhecer vítima de violência porque não apanhou, né? Aqui no caso, como nós trabalhamos no hospital de urgência e emergência, a mulher, ela chega porque foi espancada, porque ela sofreu ferimentos por arma de fogo ou arma branca, ou foi atropelada pelo agressor. Então, chega nesse foco, porque nós somos urgência e emergência, né? Então, o nosso atendimento, ele vai exatamente de encontro àquela mulher que precisa de toda a atenção, porque ela chega muito fragilizada, o psicológico dela já está abalado, porque para chegar nesse ponto que chegou, essa violência ela já vinha acontecendo, né? A violência psicológica, ela é a primeira que se manifesta. Então, se a mulher não consegue perceber, como foi colocado aqui pela professora Melissa, como ela está nesse ciclo, então esse ciclo ele vai aumentando. Então, nós recebemos mulheres dessa forma. Então, nós estamos hoje aqui com 2 mulheres internadas. Uma, que o ex-companheiro tentou tirar os braços, né? Com facão, foi golpes muito profundos. E outra que o ex-namorado quebrou o fêmur, né? Os 2 foram detidos, inclusive esse do fêmur descumpriu medida protetiva, não aceitava o fim do relacionamento. E as 2 estão aqui internadas, foram atendidas. Então, nós atendemos as mulheres nessa situação. Nas delegacias, você já percebe que é a violência psicológica, é a violência patrimonial. Aqui a gente pega a coisa muito mais delicada e complexa do ponto de vista da urgência e da emergência. Já chegou no extremo, algumas né? chegam dizendo que caiu, queda da própria altura, e aí nós vamos conversar com ela com muito jeito, e ela acaba explicando o que aconteceu, né? Porque às vezes ela tem medo, e às vezes o agressor está na porta do hospital esperando ela. Então a gente tem que entender o olhar, nós temos que entender o gesto, para que a gente possa realmente dizer, olha, você não está sozinha nessa situação. Valesca, você quer comentar? É incrível, porque já chega nesse ponto, né? É impressionante. Eu queria complementar a fala da Silvia e retomar uma coisa que você falou que é muito importante para as mulheres que estão aí nos assistindo, que é o sentimento de culpa e que é muito ligado a um processo que eu estudo de socialização, que é de desresponsabilização dos homens em relação aos seus sentimentos e comportamentos e uma hiperresponsabilização das mulheres. Então, por exemplo, um dos principais motivos da violência é o ciúmes. Então, os homens dizem, eu tenho ciúmes porque ela me dá motivos, e ela tem ciúmes porque ela é louca e insegura. Mesmo quando eles já traíram, né? Nas nossas pesquisas isso apareceu muito, muito evidentemente. Então, é muito importante dizer que os processos de socialização, o que as mulheres aprendem sobre a relação do amor, porque elas aprendem que o amor é identitário. Então, terminar uma relação é fracassar como mulher. Você não conseguiu transformar o perebado, o alcoolista, o problemático, o violento. Então, o fracasso está com você. A gente precisa desconstruir isso com essas mulheres, né? Não, a violência é um problema deste homem. E se livrar dele é a primeira porta de saída.
Pamela. E às vezes a própria família, né, da mulher diz, olha, melhor ficar com ele que sem ele é que mantém. Quer dizer, há toda uma pressão histórica, né, que a mulher fica, às vezes, impedida de tomar uma atitude, né? E o medo de ficar sozinha também, né? Se terminar com ele, quem é que vai querer ficar com vocês? Tem muita mulher, ainda mais as que são dependentes financeiras, que acabam ficando muito por conta disso também, né, Pamela? Sim, financeiras. E eles dizem isso, né? Quem vai te querer? Quem vai te querer? A não ser Isso. eu. É uma outra pressão. Vai voltar para a prateleira com o valor já decaído. Prateleira do amor, agora que você está velha, já teve filho, o corpo mudou. Valesca, eu quero falar especificamente dessa prateleira aí do amor, que eu acho que é uma excelente referência, mas antes quero ouvir a Pamela chamar a matéria e já a gente fala disso. O que é muito interessante é que as duas pontuam, e que no Nudem a gente percebe muito isso, a questão da culpa eu acho que já é consensual aqui, mas a sua pergunta para Silvia foi muito interessante, porque a Silvia traz uma visão das mulheres que ela parece que trabalha no hospital, né? E no Nudem a gente trabalha com mulheres que chegam nos mais diversos momentos da violência. Então nós atendemos aquela mulher que chega para pedir uma orientação, nós atendemos aquela mulher que passou a noite inteira sendo espancada e chegou lá pela manhã, que foi acompanhada pela guarda. Então a gente percebe que a violência, a mulher tem uma percepção, ainda que no momento de maior tensão da violência, ela ainda se sente culpada. Nós atendemos certa vez uma mulher que foi atropelada pelo companheiro, ele passou 3 vezes com o carro por cima dela e ela ainda assim se questionava, né, que ela se culpava. Por que ele fez aquilo com ela? Qual era a conduta dele? O que ela tinha feito para que ele pudesse ter feito aquilo com ela? E ainda assim, depois de todo o atendimento médico, toda a orientação, ela reata com ele e ela, de novo, ela é vítima de outra tentativa de feminicídio. Então, o acolhimento a essas mulheres, a escuta a essas mulheres é fundamental. Não só pelos operadores do direito, né, mas por toda a rede hospitalar, assistencial, saúde, porque a dependência emocional, porque a financeira ela é um fator que prende essas mulheres, abre aspas ao prender, né, mas a dependência emocional, esta é sim um fator de fato mais difícil de se romper, para que elas, de fato, entendam ali os fatores que façam com que elas fiquem com os seus agressores. É por isso que eu acho importante, Valesca, eu vou trazer, acho que muito importante a gente falar dos dispositivos que você estudou, para quem está em casa entender esse arco aí das relações que deixa a mulher presa nela, né? Mas eu preciso chamar uma matéria antes e volto com o seu comentário, tá, Valesca? Já. Culpa, medo, dependência financeira, a guarda dos filhos. Para quem vive um relacionamento abusivo, sair da relação envolve desafios complexos. Quem não deseja um relacionamento amoroso? Você é a mulher da minha vida, Janete. Porém, quando é que tudo muda e as atitudes revelam outra realidade? Se é pra fazer, faz direito. Com situações que beiram o absurdo. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. E ainda com o peso da culpabilidade. A culpa é minha. Na ficção Bom Dia, Verônica, aspectos vividos por Daniela, mãe de 2 filhas e atualmente feliz pelo reencontro consigo mesma. Isso depois de 20 anos de casamento abusivo. História que ela conta com todos os detalhes na autobiografia Eu Disse Não. Ela admite que romper o ciclo da violência não foi nada fácil. E entre brigas, agressões e reconciliações, a decisão definitiva pela separação trouxe ainda mais desafios. E foi como o inferno começou. É o que a maioria das pessoas não entendem da importância do governo
da importância das redes de apoio, da agilidade da justiça, sabe? Da eficiência de escorrer mais rápido, porque eu tenho processos que estão desde 2013 até hoje. Daniela levou o primeiro tapa no rosto pouco antes do casamento. Naquele momento, se agarrou ao silêncio, não contou a ninguém, por 3 motivos. O primeiro, vergonha. E os outros 2, por considerar tudo que estava em jogo com a data da cerimônia marcada e também por acreditar que aquele gesto não se repetiria. Hoje, identifica que ilusão alimentada pelas fantasias do felizes para sempre quase lhe tirou a vida. E nesse período eu pude, infelizmente, conhecer de perto todas as formas de violência que foram previstas pela Lei Maria da Penha, que é a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual e a física. O desfecho com a separação de Daniela do marido interrompeu a violência. No entanto, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.300 mulheres morreram em 2021 simplesmente por serem mulheres. Crime tipificado como feminicídio, regido pela lei que entrou em vigor em março de 2015. São números alarmantes que colocam o Brasil na posição de um dos países em que mais se mata mulheres. É o que demonstra o levantamento realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Porém, por trás das estatísticas, há uma dimensão ainda mais assustadora. É a violência contra mulheres sentida além dos números. Geralmente, a violência invisibilizada, ela não é quantificada. Então, não vira estatística. E muita gente só vê a estatística. A gente precisa ver as pessoas, precisa ver as vidas que são aniquiladas em vida. Porque a vida aniquilada que se torna morte, dá para quantificar, infelizmente. É a parte mais fácil, infelizmente. Agora, a agressão verbal, a agressão física, a violência psicológica é a mais difícil de todas. A psicóloga Jaqueline explica que a violência contra a mulher não se resume ao feminicídio. Para ela, trata-se de uma conjuntura historicamente violenta para mulheres, em especial para as mulheres negras, pobres e independentes do sexo biológico, com raízes profundas identificadas lá no período neolítico, na era da pré-história. E a partir disso, temos uma sociedade estruturada em cima de padrões de segregação de gênero, resultando num chamado machismo sistêmico, circunstância que exige novos compromissos sociais para um futuro diferente. É claro que a justiça é necessária, mas não é suficiente. Não é só punir os agressores, porque eles já foram educados e formados ao longo de gerações para serem assim. E as vítimas, aquelas que foram agredidas, foram educadas para aceitar, para silenciar, para cuidar do outro. Por isso que eu acho que a mudança a curto prazo, sim, é pela justiça, mas a médio e longo prazo só com educação. E nada como a coragem para estabelecer outros parâmetros de convivência. Imbuída deste sentimento, pelas redes sociais, Daniela ajuda outras mulheres. Promove escuta solidária, ensina a identificar relacionamentos abusivos e a sair deles, transmitindo informações através da experiência dela, formando uma grande rede de apoio. Isso começa a desmistificar aquela coisa do amor romântico. O meu amor vai salvar esse casamento, né? Pelo meu amor eu vou ter paciência porque um dia ele vai mudar. Não vai. Então esse entendimento faz com que essas mulheres elas se libertem, né? E comecem a tomar as rédeas da própria vida. Para Jaqueline, isso significa autoconhecimento. É claro que nós somos animais, seres interdependentes. Mas que a nossa interdependência não signifique uma dependência, uma escravização do outro. Aí, quem sabe, a gente consegue aprender um dia o que é amor, né? Tomara, né, Valesca? Você queria fazer um comentário antes da gente trazer a matéria, mas eu queria levar para você já te pedindo para explicar o dispositivo Prateleira do Amor, porque eu acho que ele vai responder muito à permanência de muitas mulheres nas relações abusivas, né? Vamos lá. Na verdade, eu queria fazer um comentário muito pontual, que é uma coisa que eu vejo que se repete muitas vezes nas discussões sobre violência contra a mulher.
Então, assim, a questão financeira, ela é muito importante, mas ela não é suficiente. O empoderamento externo, e eu gosto dessa palavra para falar disso, porque tem a ver com a ideia de empoderamento colonizado, não leva à emancipação interna. Então, eu já atendi desembargadora que estava numa relação violenta e não conseguia sair. Teria todos os recursos, mas tinha algo que prende, que é o dispositivo amoroso, que tem a ver com a sua outra pergunta. Então, a ideia de que na nossa cultura as mulheres aprendem uma forma de amar que é identitária. E que no meu livro eu coloco através da frase de como é que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e mulheres aprendem a amar homens. A gente se torna amor-centrada. E aí a metáfora que eu criei é que a gente se subjetiva na prateleira do amor. E essa prateleira coloca mulheres diferentes em lugares diferentes. Porque ela é mediada por um ideal estético que é branco, louro, magro e jovem. Então, a primeira coisa, a prateleira é racista. Não é à toa que se discute tanto a questão da solidão da mulher negra, se constrói um preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a elas, mas também mulheres gordas, mulheres velhas, e a gente tem que pensar nos vários Brasis. Em muitas regiões, 33 anos já é considerada velha e não casável. Mulheres indígenas, mulheres com deficiência. Quanto pior lugar na prateleira, mais vulnerável você também se torna. Porque quando você está com um homem, é como se fosse assim, nossa, ele me escolheu, é a salvação. A chancela de sucesso que a gente aprende é ser escolhida na prateleira. Então, a gente se sente responsável não só por se fazer escolher, mas por manter aquela relação. Muitas mulheres se casam não com o homem que elas têm, mas com homens que elas querem que esse homem se torne. Então, mesmo quando o cara já demonstrou algum tipo de violência, mas ele vai mudar. E aí, eu acho que para quem está nos assistindo, o que as pesquisas, o que a clínica nos ensina é que eles não mudam, eles pioram. Então, assim, se você não está com um parceiro que já vale a pena agora, não vale a pena você continuar nem estabelecer nenhum tipo de compromisso. Então, a prateleira do amor vulnerabiliza profundamente as mulheres, porque a gente aprende um amor que é muito diferente da forma como os homens se relacionam. E está saindo o seu livro, né? A Prateleira do Amor, que traz esse resumo aí dessa ópera, né? Para quem tiver interesse em saber mais. A ideia é um livro de bolso para furar a bolha. Então, tá um livro com a linguagem acessível. Eu paguei uma desenhista. Em 1h30, você senta e tá saindo esse outro, ó. Dispositivo amoroso, que é todo em tirinhas, explicando todos os gatilhos do dispositivo amoroso. Você tá desenhando literalmente, né, Valesca, para ficar bem... chegar nas mulheres. Sim, eu quero que as mulheres digam assim, é isso aqui é para promover letramento de gênero e ajudar as mulheres. É o que eu mais escuto. Obrigada, você me ajudou a sair de uma relação violenta, abusiva. Importante. Enfim, cumprir meu papel, assim que eu me sinto. Sim, Silvia. Há casos aqui, já houveram casos que, para que a mulher tivesse realmente a sua vida preservada, nós ajudamos ela a sair do Maranhão. Por quê? Havia uma relação tóxica, uma relação que ela não conseguia avançar, e nós ajudamos essa jovem a ir para outro estado, né? E nós mantemos contato com ela. A gente não perde o contato se ela tem alta, pelo contrário, a gente consegue manter o diálogo até para dar o suporte necessário. Então, o interessante é que com 3 meses que ela estava já em outro estado trabalhando, a primeira cama que ela comprou para ela, que ela conseguiu comprar uma cama nova, ela mandou a foto, né? Tipo assim, olha, eu estou aqui, eu estou conseguindo organizar minha vida. Exatamente, ter possibilidade de crescer no seu próprio potencial, porque muitas das vezes o autor, ele deixa a mulher engessada no seu psicológico, na sua forma de querer viver, de agir e de colocar o seu potencial para fora, né? E expor o seu potencial. Então, há casos que a gente coloca a possibilidade, né? Dela ir para outro estado, dela se refazer, porque aqui ela fica com medo, ela fica com receio, às vezes a família dele pressiona, ou a família dela pressiona porque ele está sofrendo com a situação. Mas nós temos a vida que é única, a vida é da mulher e ela quer crescer. Então essa jovem foi trabalhar numa empresa que ela teve um crachá com a foto dela, cada foto que ela mandava, ela estava diferente porque ela estava se amando, ela estava se cuidando. Então ela teve essa possibilidade. Então há casos que a gente pergunta, você prefere, porque entrou com a medida protetiva, está com a medida protetiva, pode ir para qualquer outro lugar, né? A vida é uma só.
Então, muitas das vezes, não, porque eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, bens materiais ficam. A vida é única. Então, a gente sempre tem esse diálogo quando a gente vê que a mulher passou pela tentativa de feminicídio, que poderia ter chegado ao feminicídio, né? Então, nós temos mulheres que o hospital recebeu que conseguiram sobrevivem com sequelas permanentes, com sequelas psicológicas, porque o corpo dela é violado, ela fica com cicatrizes, né, físicas e emocionais, e a gente precisa estar sempre dando esse suporte, né? Mesmo tendo apoio psicológico, nós não deixamos de manter esse contato, né? Porque é algo que a gente precisa estar contribuindo para que haja a quebra, né, desse ciclo. E às vezes o ciclo ele não é quebrado de imediato, ele leva um tempo, né, para que ela possa se perceber, que ela possa sair desse casulo e poder voar. Até por então, essas manipulações. Tempo. Desculpa, Silvia, até por essas manipulações, né? Ele está sofrendo, você vê que tem bastante narcisismo no meio disso também. Eu quero, antes da gente ir para o intervalo, gente, eu preciso chamar já, quero trazer a participação da audiência e uma pergunta vou deixar para você, Pamela. Primeiro, as participações, né? Guilmar Mazinha mandou para a gente pelo Facebook. Já chega de tanta violência contra as mulheres, é preciso mudar o sistema dos homens conviverem com as companheiras. Esses vídeos que estão postando na internet são aulas para que eles aprendam como cuidar de suas mulheres e elas aprenderem a se defender, né? Então, um serviço aí que a gente tem online com as redes sociais. A Daiane Cerqueira também encaminhou para a gente pelo Facebook, falando bom dia, apoia essa causa, violência contra a mulher não. Micarla mandou para a gente pelo WhatsApp. Como é retratada ou classificada a violência sofrida no âmbito doméstico, mas não por um cônjuge, e sim por familiares? Relacionamentos morais abusivos cometidos por irmãos, por exemplo. Aí deixa essa pergunta para a gente encerrar o bloco, Pamela. Essa pergunta é muito boa e interessantíssima, por sinal. A violência, a Lei Maria da Penha, ela vai falar sobre a violência de gênero, intrafamiliar, né? Independente de vínculo consanguíneo. Então, ela pode ser perpetrada por marido, namorado, irmão, avô, tio, né, um amigo, desde que configure, né, a relação e a dominação do gênero. O que precisa se avaliar aí é se existe dentro da relação familiar, a pergunta é se a relação é na família. Na família, entre irmãos, outros homens familiares, então, né? Outros homens. Se ficar configurado que a violência é decorrente do gênero masculino, de uma relação de sobreposição do irmão com a irmã, é sim tipificado violência contra a mulher e pode sim entrar, pode ser tipificado um crime de violência contra a mulher e entrar aí com as medidas protetivas dentro da Maria da Penha e outros crimes eventualmente cometidos dentro da violência contra a mulher. E aí, para a gente fechar esse bloco, né, para a gente ver quanto a gente ainda tem que caminhar, Silvia, Valesca, Pamela, a gente recebeu aqui uma mensagem de um telespectador tentando orientar outros homens sobre como uma mulher pede socorro para que ele possa impedi-la, porque ele pode ser prejudicado legalmente. Essa pergunta, esse comentário, por óbvio, não vai ao ar, mas acho que é importante trazê-lo, mencioná-lo aqui para a gente ter noção do absurdo. A gente está fazendo um programa sobre violência contra a mulher, a gente tem uma manifestação de um homem tentando ensinar como praticar a violência e não ser denunciado. Bom, no próximo bloco a gente vai ao Maranhão conhecer a Casa da Mulher Brasileira. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre violência contra a mulher. Comigo no estúdio para essa conversa, Pamela Rossi, psicóloga do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Valesca Zanello, doutora em psicologia, professora na Universidade de Brasília, a UNB.
e Silvia Cristina Leite, assistente social e coordenadora do SAEM, Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher, do Hospital Municipal Clementino Moura, em São Luís do Maranhão. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Todo o apoio que uma mulher precisa para sair de uma relação abusiva e perigosa em um mesmo lugar. Vamos para o Maranhão conhecer a Casa da Mulher Brasileira. No Maranhão, o trabalho em rede entre instituições e campanhas sociais tem feito a diferença no atendimento às vítimas de violência doméstica. Porque muitas vezes ela está com o marido dentro da casa e o que ele faz, ela não entende que aquilo é uma violência. Então nós colocamos ponto a ponto o que é a violência doméstica, psicológica, moral, sexual. E a gente entende que está tendo um bom êxito. O enfrentamento à violência conta com parcerias como o Conselho Municipal da Condição Feminina na capital São Luís e região metropolitana, assim como o Setor de Atendimentos Especiais Espaço Mulher, o SAEM, no SUS, e também com o Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias e a Casa da Mulher Brasileira, centro de referência de política pública de assistência à mulher em situação de violência, e com ações integradas às unidades de saúde pública. Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Através dessa rede. Então, a gente referencia a mulher com um relatório situacional, que é uma estratégia, encaminhando com a ficha de notificação, que é o instrumental que o próprio Ministério da Saúde nos garante. Se ela autorizar a imagem para a gente fortalecer a denúncia, ela autorizando, a gente encaminha a imagem e o áudio, né? E relatório médico, né? Relato cirúrgico, isso tudo materializa o que a segurança pública vai fazer, para que ela não repita o que ela já disse aqui. Então a delegada lê e já abre um inquérito. E aquele relatório situacional que nos é encaminhado, nós encaminhamos para a autoridade policial local e a partir daquele relatório situacional que é encaminhado, às vezes aquilo ali já é suficiente para o delegado de polícia solicitar, requerer a prisão preventiva daquele agressor. E a Casa da Mulher Brasileira não parou nem na fase mais aguda da pandemia. Segue com atendimentos 24 horas por dia desde o início das atividades, em novembro de 2017. Porque a mulher, quando chega aqui, ela tem todos os serviços em um mesmo espaço. Quando uma mulher, ela chegava, por exemplo, numa delegacia para saber de uma medida protetiva de urgência, que era no fórum, que era do outro lado da cidade, essa mulher não tem o direito o dinheiro do transporte público para atravessar a cidade e conseguir fazer esse acompanhamento. E ela não tem o conhecimento dos seus direitos, de tal forma que ela vai sair de lá e conseguir ir na Defensoria Pública, que fica do outro lado da cidade também, para poder garantir o acesso da guarda, dos alimentos. E ela não vai conseguir ir acessar a Patrulha Maria da Penha para dizer: eu quero ser atendida pela patrulha, Então, quando a gente tem tudo isso no mesmo espaço, a mulher tem todos os atendimentos em um só dia e aqui ela consegue sair acessando todos os serviços necessários para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de acolhimento, a Casa articula estratégias de inserção das vítimas no mercado de trabalho e oferece também orientações para acionar a delegacia online e para utilizar o aplicativo Salve Maria Maranhão. E assim, a mobilização acontece. A gente sinaliza, a gente faz o barulho, mas a decisão é sempre do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Outra ponta importante das articulações pelo bem-estar das vítimas é o controle social. O Levante, ele é uma campanha, ele não é uma organização. Então, é importante todos estar imbuídos nessa luta, nessa campanha, porque ela interessa para todo mundo. Os resultados bem-sucedidos das ações desenvolvidas no Maranhão sinalizam que é possível reverter os dados alarmantes de feminicídio no país. Um desafio que pode ser vencido pelo trabalho em conjunto. Então, é isso, é exercer o Sistema Único de Saúde na sua totalidade, que não é só a curativa, mas é a preventiva. Então, a gente consegue se articular enquanto profissional de saúde, enquanto controle social e enquanto ativista.
Silvia, queria te convidar a comentar sobre esse espaço, né? Você é uma das idealizadoras e eu acho também muito interessante essa fala que tem sua no final da matéria, em que você integra no SUS esse olhar do SUS de olhar integral à saúde da mulher, porque uma violência emocional também impacta, é uma questão de saúde pública, né? Como Valesca também falou, é necessário que exista política pública para que se possa combater e educar a população no geral a inverter essa lógica, né, de violência. Pois é, a partir do governo Lula, com a criação do Ministério, né, da Mulher, a política para as mulheres, o Plano Nacional, nós aqui no Maranhão começamos a participar de várias capacitações, de várias reuniões, né? E como eu já trabalhava na saúde, e recebendo todo aquele referencial teórico, fazendo todos aqueles estudos, eu me vi dentro do hospital que as mulheres chegavam, mas ninguém sabia o que acontecia, fazia o procedimento, tinha alta e ia embora. Aí eu falei, não, a gente pode fazer um recorte de gênero no atendimento da urgência e emergência. Aí nós começamos a pensar, nós utilizamos a metodologia, para criar essa metodologia, nós trouxemos as 5 diretrizes da política de humanização, o acolhimento, a ambiência, né, o trabalho integrado e o próprio princípio e diretrizes do SUS e também os princípios da política nacional para as mulheres. Então, nós fizemos um link dessas políticas e montamos essa metodologia, que é acolher, notificar e intervir. No acolher, essa vítima, essa mulher, ela perpassa por vários profissionais, desde a recepção onde é feita a ficha, classificação de risco, que encaminha para o direcionamento na clínica médica ou cirúrgica. Nós temos 2 recepções e 2 classificações, uma da urgência, outra da emergência, e nós acompanhamos todo esse caminhar dessa mulher no hospital. Nós criamos algumas estratégias, como ter essa rede interna estruturada, através também do WhatsApp. Nós criamos também a estratégia da fone visita, que é aqueles casos que a mulher ela tem um corte no rosto ou no braço, ela vem, faz a sutura, mas ela não comenta nada. De manhã cedo, nós temos uma servidora do SAEM, que é a Ana Barros, ela pega todas essas fichas e nós fazemos o contato com essa mulher. Se for violência doméstica, ela repassa, porque ela nunca espera que o hospital ligue para ela 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas, para saber como ela está. Hoje mesmo, duas situações, mas foi acidente doméstico. Então, a gente mantém contato com a mulher que está internada e com aquela mulher que vem, faz o procedimento leve e vai embora. Então, a gente mantém o contato tanto com quem está internada como com quem passou pela emergência, né? E aí, nós fazemos todo esse relatório, como foi falado, porque a paciente, ela está na saúde, ela não está na segurança pública. Então, nós temos que informar a segurança pública que nós estamos com uma paciente aqui nessas condições. Tudo é encaminhado através de e-mail, que é tudo muito rápido. Se for caso de tentativa de feminicídio, nós acionamos o departamento de feminicídio. Se é uma violência... Acho que perdemos, talvez esteja oscilando. Da delegada, né? A conexão. E buscamos esse 2020. A gente está com a conexão instável. Eu vou aproveitar para trazer para você, Pamela, assim, no Rio de Janeiro, como é que você percebe esse atendimento a essa mulher? Como é que é o trabalho do espaço onde você trabalha? O que uma mulher que reside no Rio de Janeiro pode fazer para acessar esse serviço? Sim, a gente tem hoje na Defensoria, e é até importante falar para o público, divulgar o trabalho que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro hoje desenvolve, especificamente no NUDEM, o trabalho de assistência às vítimas do feminicídio, tanto para mulheres que sofreram a tentativa de feminicídio, mulheres que sobreviveram, e aos familiares de vítimas fatais. A Lei Maria da Penha, ela prevê assistência às mulheres vítimas. E de 2017 para cá,
o Nudem começou um trabalho de assistência às mulheres vítimas de feminicídio, tanto na sua forma tentada, quanto na sua forma consumada aos familiares. E a gente sabe que o atravessamento desse crime brutal na vida das pessoas, eu vou ousar dizer que ele deixa marca indissolúveis. Ele deixa marcas indissolúveis. Sim. Né? Então, a gente tem um trabalho que é interdisciplinar. Defensor público, psicologia, articulado com a rede de serviços. Então, que essas famílias e essas mulheres procurem o Nudem. É realizado um atendimento inicial comigo, com a defensora do Nudem. A partir disso, a pessoa manifestando o desejo de ser acompanhada no processo do feminicídio, é feito um pedido de designação para um defensor público acompanhar a mulher sobrevivente, né, vítima do feminicídio tentado, ou o familiar daquela mulher que, infelizmente, teve a sua vida ceifada pelo feminicídio. Então, procurem, busquem, porque é um direito das mulheres e dos familiares. E tirem da cabeça essa ideia de que só acontece em casos super, hiper extraordinários, é mais comum do que se pensa. Silvia, eu quero te pedir 1000 desculpas, a nossa conexão ficou intermitente e aí você estava falando e pra gente parou de aparecer. Eu vou te dar a oportunidade de concluir o que você estava falando, porque realmente a gente ficou um bom tempo sem a conexão. Em seguida, passo para você, Valesca. Sim, eu estava falando exatamente isso, que a segunda vara da mulher de São Luís criou um projeto chamado Justiça em Rede, onde do hospital nós podemos solicitar medida protetiva a partir do momento que a mulher ela quer fazer assim, então ela não precisa sair daqui para fazer. Então, fazemos tudo isso online. O boletim online é a medida protetiva de urgência que ela já recebe pelo WhatsApp dela ou então pelo e-mail. Então, é tudo muito rápido hoje. Nós utilizamos realmente a tecnologia para facilitar esse trabalho em rede, né? Porque se ela está internada e ela precisa ter tudo isso, então a gente já viabiliza no próprio hospital. Então, nós temos esse projeto. Eu até mandei para o Cristóvão as fotos da inauguração aqui do espaço, nosso produtor, né? sim. É uma forma da gente se articular. Sim. Valesca, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta para você também, Valesca. Só reiterar, Sim. só ratificar. Aproveitando que, só para dizer para o público, que o Nudem ele tem uma prerrogativa de atendimento estadual. Então, não é apenas para mulheres da capital, é a nível estadual. E querendo os contatos, é só ligar no número 129 da Defensoria Pública, que tem todos os nossos contatos. Perfeito. Obrigada, Pâmela, por esse serviço. Eu vou passar para você, Valesca, mas como a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, eu quero já ainda trazer uma questão e te deixar à vontade para comentar as anteriores. Eu estava lendo essa semana que o dicionário norte-americano Merriam-Webster elegeu gaslighting como a palavra do ano pelo crescimento de 1.740% nas buscas pelo termo no site do dicionário em 2022. Quem está em casa pode ir correndo buscar. Vale a pena entender esse conceito. E aí a gente vê um processo, como eu disse lá atrás no primeiro bloco, né, um processo de nomear as violências e os abusos. E aí quero resgatar essa fala e pontuar a importância da gente reconhecer o ciclo do abuso dentro de uma relação, que geralmente começa com uma fase de lua de mel, de repente começa com agressões verbais, com redução, diminuição da parceira, para em seguida se partir para uma violência maior e depois o pedido de desculpa e a volta à lua de mel. Ou seja, começar a reconhecer esses ciclos e talvez quem está em casa que vivencia uma relação assim pode olhar para isso, escutar isso e falar assim, então isso não é uma questão pontual na minha relação, né? Qual a importância, Valesca, da gente, como você disse, ter o letramento de gênero, não só para as mulheres, mas para os homens também começarem a perceber que fazem parte dessa estrutura, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar acerca, né, do que estava sendo discutido é que a gente precisa lembrar que um dos impactos da violência é sobre a saúde mental. Isso geralmente é esquecido. Então, muitas mulheres que sofrem violência vão parar nos CAPs, vão parar nos ambulatórios. E aí, países que estão mais avançados nessa discussão da violência contra a mulher já adotaram um protocolo onde, caso a mulher tenha sintomas de depressão,
que já deve ser buscado, porque existe uma correlação, não é causa, uma correlação muito alta entre depressão e transtorno de ansiedade e violência por parceiro íntimo. Então, ao invés de esperar essa mulher relatar quando a coisa já está grave, já buscar e já fazer referência à rede. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer para os profissionais de saúde, esse é um canal de saúde, é que a gente precisa prestar atenção. Existe uma psiquiatrização muito grande da violência contra as mulheres. Né? Os levantamentos que a gente fez em CAPES aqui no DF, o índice de violência contra as mulheres era enorme e não era percebido como um problema, era tratado como um transtorno mental. Então, o exemplo que eu gosto de dar é, se uma mulher está dormindo com um cara que ela não sabe se ela vai acordar e vai ter um bom dia ou um soco na cara, se ela não consegue dormir, eu vou dizer que isso é transtorno de sono, ou a gente precisa recuperar o sentido deste sintoma. Então, escutem as mulheres. E no caso de violência, não adianta suprimir o sintoma com medicamento. A gente tem que fazer referência à rede e sumir com problema. Bom, em relação ao gaslighting, eu acho interessante essa questão da busca, é uma palavra que tem se popularizado ainda bem, porque tem a ver com esse letramento de gênero. Queria chamar a atenção que na pesquisa que eu fiz em grupos de WhatsApp masculinos aqui no Brasil, né, que me gerou vários haters homens, porque, enfim, eu consegui, vamos colocar assim, traidores na casa dos homens, mas é importante que o gaslighting, violências psicológicas, eram sistematicamente compartilhadas e ensinadas entre eles, como algo engraçado. Do tipo, tá passando uma mulher, ele tá olhando para a bunda de outra mulher e a mulher fica com raiva, a parceira dele, ele diz, tá louca? Tô olhando aqui porque eu nunca vi uma Kombi com roda de opala. Que mulher nunca vivenciou isso, né, Valesca? Que mulher nunca vivenciou um desrespeito do parceiro nesse nível, só que isso é risível. Né? Sim. Isso é tratado de modo risível e um ensina para o outro. Então, assim, na casa dos homens, isso é uma ferramenta, é um instrumento da masculinidade visto como natural, normal e até engraçado. Para o caso das mulheres, é isso, a gente precisa nomear. Quando você falou do ciclo de violência, isso tem a ver com aquele aumento da tolerância que eu falei e mexe com o dispositivo amoroso. Quando vem a fase da lua de mel, dá aquela esperança, então ele vai mudar. Mas ele não vai mudar, o que ele está tentando é reparar minimamente para continuar abusando, sendo violento. E aí, pensar a importância do letramento, Yasmine, que quer dizer o seguinte, o letramento é quando você consegue, dar nome. Quando você nomeia, você consegue enxergar, visibilizar. E uma coisa que eu considero muito importante, que é o quê? A politização do sofrimento. O que isso quer dizer? Eu conto alguma coisa, e aí Silvia conta uma coisa, você conta outra coisa, e a gente diz, gente, mas é o mesmo marido? Não, são homens diferentes. E a gente começa a perceber que é algo estrutural, que não tem a ver com o problema da Valesca, da Silvia. Não é meu dedo que está podre, não. Às vezes tá difícil achar uma agulha num palheiro. É que as masculinidades estão profundamente adoecidas no nosso país. Não é à toa que a gente é o 9º país mais violento do mundo e está entre os 10 mais violentos em quase todos os tipos de violência. O vetor da violência são os homens, são as masculinidades. Por isso, a importância das políticas públicas e, sobretudo, projetos relacionados à educação. Educação, né, Pamela? É um caminho realmente para a gente ver mudar isso nas próximas gerações, né? Quem sabe até alguns desta geração presente que estão praticando a violência conseguem se reverter. As pequenas violências que nunca são pequenas, né? Sim. E aí, já para a gente caminhar aí para o fim do programa, que tipo de política pública? A gente citou aqui dois pontos de política pública que são para cuidar dessa mulher que já chegou num estágio de violência física, na maioria das vezes, né? Que tipo de política pública pode ser implementada para prevenir que se chegue nesse lugar? Como se educa? Como é que a política pública chega nesse lugar da educação social, né? Desse âmbito maior social? Eu sempre falo em educação básica. Não tem como a gente mudar a mentalidade, não tem como a gente falar em mudança de machismo estrutural, racismo estrutural, não tem como a gente mudar a estrutura se a gente não investe na educação básica. Então, a gente precisa de uma saúde pública de qualidade, de uma política de assistência social de qualidade, de acesso à justiça, mas a gente precisa de educação básica. A gente precisa que nas escolas seja discutido gênero, raça, LGBTfobia sem melindre. Não dá para isso na escola ser tabu. Enquanto isso for tabu na educação, nós vamos ter
uma sociedade adoecida, uma sociedade machista, racista, uma sociedade que vai perpetuar o que nós estamos vendo, que são as mais diversas formas de discriminação, de opressão. Então, é investir na educação básica. O nosso futuro está nas nossas crianças. Nós e a temos criança é multiplicadora também, né? Ela vai chegar em casa e fala, papai, não fala isso que não é bacana, né? Eu acho que Nelson Mandela tem uma frase, né, de que o preconceito ele é aprendido. E nós, psicólogas, nós, estudantes, trabalhadoras e profissionais da área, a gente sabe que nós, quando nascemos, o Lacan fala muito isso. O ser humano, quando ele nasce, ele é um bolo de carne. O que nos faz humano é a relação com o outro. E nessa relação com o outro é que eu vou me tornar um outro humano. E reproduzindo muitas vezes, né? E aí é nessa relação que nós vamos nos constituir, que nós vamos aprender a amar. Né? Quando a Vanessa fala da prateleira do amor, eu sou psicanalista, né? Eu compreendo e eu tenho lá a minha prateleira, abre aspas, né, do amor, eu vou dizer de como a gente aprende a amar. Isso qualificar, né? A gente vai aprender né? também a amar com as nossas relações na infância. Então, a gente precisa, né, os nossos pais, alguns deles estudaram, alguns deles estão, isso está na sociedade, então a gente precisa investir em educação de base. Sem educação de base, eu não vejo um prognóstico a médio, curto prazo diferente. A perspectiva não é boa sem educação, né, Silvia? Eu queria um comentário seu também sobre isso, né? A gente hoje está vendo aí que realmente a justiça vai punir o agora e mesmo assim tardiamente, né? Demora muito, às vezes, para ter esse resultado no âmbito jurídico, né? Que caminho a gente segue aí para... Realmente o caminho é esse, é através desse contato com as escolas e também como educar os filhos e netos, né? Então, assim, é uma reprodução do patriarcado, das relações, esses tentáculos que o patriarcado nos apresenta, que é o racismo, homofobia, intolerância religiosa, quer dizer, todas essas expressões que vêm de uma sociedade patriarcal, no governo que está saindo, graças a Deus, isso explodiu. Então, tudo que estava de negativo, de opressor, se manifestou nesses últimos 4 anos, né? E nós fomos impedidas de chegar até as escolas para discutir, né, a questão da violência sexual, da questão de ódio, fomos impedidos. Então, assim, retomar, não só reconstruir o país, mas retomar essas relações, que é pelo viés mesmo educacional, que tanto no espaço escolar como dentro de casa. Eu tenho um neto que está com 1 ano e 4 meses, né? Eu comprei uma boneca para ele, porque ele já está jogando bola, ele já está chutando, ele já está exercendo a força, ele precisa desenvolver a afetividade dele, o acolher, o abraçar. O homem ele é educado para o exterior, para confrontar a força física, e não para abraçar, para ser acolhedor. Então isso ficou para as meninas, que já desde cedo brinca com a bonequinha, e com os meninos que desde cedo brincam com o carrinho, com a bolinha. Então, a gente precisa também rever essa relação dentro do espaço privado, porque o que está aí hoje na sociedade saiu também desse espaço de reprodução de todo esse machismo, né, que está aí. Nós estamos com uma paciente aqui que 1 mês de relacionamento, o rapaz quebrou o fêmur dela, ameaçou de morte, ela está internada. 1 mês de relacionamento. Tivemos outro caso com 3 meses de relacionamento namorado, né? Então, você vê, cada vez mais os relacionamentos têm um tempo mínimo, mas o machismo independe de tempo. Se é casado, se não é casado, meses, dias, né? Essa expressão de domínio. E mulheres que trabalham, mulheres que não dependem financeiramente, né? Mas que ficam subjugadas a essa força física, a esse domínio do seu próprio corpo, da sua própria vontade, do seu próprio ser, com toda a sua complexidade.
né? Silvia. Então, o que é isso? É o sentimento de posse. Sim, de uma cultura real, né? De que. Aí quero colocar essa pergunta final aí, Valesca, para a gente encerrar o programa. Vivemos todos nessa cultura machista e patriarcal. Os homens aprendem que se relacionar é assim, a mulher é minha, então eu bato, eu tenho ciúme, ela não pode ter, eu vou falar, vou agredir, vai ser isso mesmo, porque eu sou dono dela. E a mulher é criada para considerar que é melhor estar nessa relação do que ficar sozinha. Aí eu te pergunto o seguinte, depois de perceber, de dar nome a tudo, de se perceber tendo sido parte de uma relação abusiva, como é que se constrói uma relação saudável? Eu acho que mais importante do que pensar quando você está desconstruindo esses mecanismos em ter logo uma outra relação, é tentar se tornar amor descentrada. Então, veja, eu não sou contra o amor. Se eu estiver muito bem na minha vida e aparecer alguém, ótimo, é um plus, é um a mais. Mas não pode ser pré-requisito da minha felicidade. Isso é o dispositivo amoroso. Nós, mulheres, precisamos nos nutrir afetivamente de outras formas que não apenas o amor romântico. Os homens, por exemplo, eles são homoafetivos, apesar de que a maioria é heterossexual. Então, assim, o amor, a broderagem, a relação com quem se gosta de conversar, em geral, é com outros homens. A fidelidade e aí, mesmo, né? Desconstruir isso. A fidelidade é com outros homens, né? Total, o amor, a admiração, o prazer em estar junto, o prazer em fazer as coisas juntos. Em geral, as mulheres são objetificadas. Não vai dar tempo de falar, mas a objetificação sexual é a principal forma de misoginia pela qual os homens se subjetivam no nosso país. Eu venho estudando isso nos últimos anos. Então, os homens aprendem que ser homem é demonstrar perante os pares a capacidade de coisificar e objetificar mulheres. Então, para as mulheres, como desconstruir o dispositivo amoroso, né? Para a gente finalizar. Gente, através de leitura que promova letramento de gênero, grupos de mulheres, é mais fácil desconstruir isso em grupo do que sozinha, porque isso leva à politização, como eu falei, do nosso sofrimento que a gente acha que tem a ver só com a nossa biografia. Psicoterapia, numa perspectiva que adote gênero também. Então, mesmo quem não tem condição, toda faculdade e universidade que tem um curso de psicologia tem a clínica comunitária, onde se atende ou por um preço irrisório de forma gratuita. Então, procure uma forma também de se organizar e participar de grupos de mulheres. Inclusive, lá no meu Instagram, eu criei o Tinder das Amigas. Quem estiver assistindo e quiser, entre lá, porque as mulheres começaram a se organizar por todo o Brasil. Onde eu vou lançar o livro, vem o Tinder das Amigas. Então, elas saem para tomar cerveja, para dançar, algo que centre não apenas em sair para arrumar um homem, em falar de homem, em falar de filho. Quer dizer, a gente precisa ir descolonizando as nossas emoções e as nossas mentes. Que ótimo de se dar essa dica. É isso mesmo. Eu preciso encerrar o programa, a gente já estourou um pouquinho o tempo, gente, mas eu quero agradecer, quero sugerir quem está em casa, procura o perfil da Valesca Zanello, tem muitas informações interessantes lá e também para poder realmente fazer essa troca. Quero agradecer muito, Silvia, Valesca e Pamela, por esse programa tão importante, né? Uma troca muito importante para quem está em casa. Se você se reconheceu vivenciando um relacionamento abusivo, enquanto acompanhava esse programa, procure ajuda. Você com certeza merece afeto, respeito e tranquilidade. É impossível ter saúde vivendo uma relação desrespeitosa. E compartilhe esse programa com alguém que você sabe que precisa. Entra no site do Canal Saúde, manda o link para quem você quiser. E não esquece que toda semana eu tenho um assunto relevante para dividir com você, então te espero no próximo programa. Até lá!